Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento agora, vamos analisar aqui o caso em que nós vamos plotar o logaritmo em um gráfico de duas dimensões. E então nós temos a seguinte situação, aqui eixo x, 0 e eixo vertical. Aqui nós temos o seguinte comportamento. Então esse caso é o caso em que o a é maior do que 0 e menor do que 1. A maior do que 0 e menor do que 1. O primeiro caso tratava-se de a maior do que 1. Então nesse caso a função logarítmica é decrescente. E então, aqui nós temos logaritmo de x na base A ao longo do eixo vertical e ao longo do eixo x o domínio da função. Muito bem. Então nós temos dois limites a serem considerados. O limite de logaritmo de x na base A quando x tende a 0, isso indica que o logaritmo diverge para o mais infinito, e no caso em que o limite, considerando o limite quando x tende a mais infinito, aplicado ao logaritmo de x na base A, esse logaritmo diverge para menos infinito. Muito bem. E quando x é igual a 1, nós temos logaritmo de 1 na base A, isso é igual a y, de modo que a elevado a y é igual a 1, isso é a elevado a 0, então y é igual a 0. Então o logaritmo de 1 na base A é necessariamente 0. Muito bem. Certo? Recordando que o a, para a função logarítmica, o a é sempre ou maior do que 1, gerando uma função crescente, ou maior do que 0 e menor do que 1, gerando uma função decrescente. Então isso sempre exclui o número 1. O a diferente de 1 deve ser considerado. A diferente de 1. Muito bem. Então, agora vamos falar das funções, tentar plotar a curva que descreve a função exponencial em um gráfico de duas dimensões. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.